Deu 10 horas. Nós vamos iniciar a nossa penúltima aula desse tema importante e também pouco compreendido por nós os crentes. Então nós vamos começar aqui e eu quero iniciar essa aula com uma palavra de oração, tá bom? Vou pedir para o Giovanni vir aqui à frente, ele vai orar para a gente. Sim. Vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos realmente honrar o Teu nome ao estudar a Tua palavra, não somente para conhecimento, mas principalmente para a prática. Então vem nos instruir, vem nos corrigir, vem nos ensinar aquilo que o Senhor já tem preparado no coração do pastor Alexandre. Obrigado por essas aulas, que nós possamos ter a correta compreensão, ó Pai, da Tua justiça e sermos justos, sermos luzes e sermos, ó Pai, sal para fazer diferença nesse mundo. Obrigado por cada um que está aqui, apressa os pés daqueles que estão se dirigindo e dá o Teu Santo Espírito no nosso meio. No nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Na semana passada nós começamos a tratar desse tema, como praticar a justiça bíblica. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, mas antes de nós entrarmos no tema propriamente dessa aula, é importante nós recapitularmos o que falamos na semana passada. Isso por quê? Porque aquilo que nós vimos na semana passada tem uma relação direta com o conteúdo dessa aula. Então é importante que nós entendamos corretamente o que foi visto na semana passada, para que então faça sentido o que nós vamos dizer nessa manhã. Na semana passada, então, nós começamos a trabalhar essa questão da prática da justiça bíblica, primeiro no aspecto pessoal. Lógico que quando nós trabalhamos esse tema de justiça bíblica versus justiça social, é um tema extremamente abrangente que tem inúmeras variáveis. E nesse tema nós não vamos encontrar uma única resposta para todas as perguntas. Então a ideia de nós trabalharmos na semana passada e nessa semana a prática da justiça é a ideia de trazermos esse tema para o nosso colo. E não pensarmos primeiramente nos problemas, grandes problemas de justiça social no mundo, nos países. O que nos interessa nesse momento é como você e eu aqui, vivendo nessa cidade, nós podemos fazer a nossa parte de uma maneira bem palpável e prática para contribuirmos com a justiça bíblica no mundo. Isso não significa que os outros aspectos não são importantes. Lógico que eles são importantes e lógico que nós também podemos ter um impacto maior dentro do contexto no nosso país, no nosso continente e também no mundo. Mas nós temos que partir de um lugar e nós vamos partir do lugar onde nós estamos. Muito bem. Nós vimos semana passada a questão do trabalho ético protestante. E nós vimos que é importante cada um de nós reconquistarmos, redescobrirmos, resgatarmos o sentido e a importância do trabalho na vida do ser humano. Então nós falamos que o trabalho, ele não deve ser visto como uma maldição, como um fardo, uma consequência da queda, porque nós falamos e vimos
que justamente o trabalho, ele foi criado por Deus antes da queda, e com a queda, então, nós temos como consequência a questão da fadiga, do cansaço, do esforço. Então o trabalho, ele deve ser visto por cada cristão como uma bênção, como uma vocação dada por Deus. Através do nosso trabalho, nós estamos servindo a Deus. E isso é uma coisa muito importante porque nas últimas décadas, esse sentido do trabalho foi perdido. Nós começamos a fazer a separação entre aquilo que é sacro e aquilo que é secular. Mas a Bíblia, nós já vimos isso, ela não faz essa distinção. Então nós não apenas servimos a Deus quando estamos reunidos no culto, quando nós estamos servindo em um ministério na igreja local, quando nós estamos exercendo os nossos dons espirituais. Nós estamos servindo a Deus quando estamos trabalhando com excelência. Então, seja no consultório, seja numa classe de aula, seja atendendo alguém no comércio, o trabalho deve ser encarado dessa maneira. Uma maneira de servirmos a Deus. Então, nós precisamos ciscar de uma vez por todas a ideia de que o trabalho é consequência do pecado, tá? Deus criou o homem e colocou ele no jardim para cuidar e cultivar, ou seja, para trabalhar. É assim que nós devemos ver o trabalho. Não apenas como uma forma de obtermos sustento para as nossas vidas, para suprir as necessidades da nossa família, mas primeiramente como uma vocação dada por Deus, uma forma de glorificarmos a Deus. Tudo bem até aqui, gente? Vocês se lembram que a gente falou sobre isso, né? Ok. Falamos sobre a ética do trabalho, né? E aqui nós vimos pelo menos 3 aspectos dessa ética. Uma ética bíblica que nos fala que devemos trabalhar com diligência. Isso contraria aquela ideia da preguiça ou da ociosidade. Falamos também sobre a importância do trabalho honesto. Esse é um princípio. Devemos e podemos acumular riqueza e bens desde que isso seja feito através de um trabalho lícito e honesto. E também falamos um pouquinho sobre a questão da pontualidade, que reflete, de alguma forma, a honestidade e também a diligência. Tudo bem até aqui, gente? Então, o trabalho deve ser visto e deve ser exercido nessas 3 bases. Nós poderíamos falar de outras, mas esse é o dever de cada cristão diante do seu trabalho. Muito bem, falamos também sobre a relação entre o trabalho e os 10 mandamentos. Veja que é importante quando nós voltamos para a lei, para o centro de todo o Antigo Testamento, nós vemos uma relação direta entre os mandamentos de Deus e a nossa relação com o trabalho. Então vimos o 4º mandamento a respeito do dia do sábado, um dia de descanso, que deve ocorrer depois de 6 dias de trabalho. Então não é 6 dias para descansar e 1 para trabalhar, tá bom? Lógico que a ideia aqui não é que você tem que trabalhar literalmente 6 dias, né? Hoje, justamente, é normal que a maioria das pessoas trabalhem
por volta de 40 horas, ou seja, 5 dias da semana. Mas o princípio é esse. Primeiro trabalha, depois descansa. Mas é importante o descanso. Por quê? Primeiro, porque Deus nos deu o exemplo. Segundo, porque nós precisamos do descanso físico, mas mais do que isso, nós precisamos do descanso espiritual. Por quê? Quando nós separamos um dia para descansar e contemplar o Senhor, nós estamos confiando que Ele vai cuidar das nossas necessidades físicas. E por isso eu não deveria me matar de trabalhar. O que seria o outro extremo, né? Então, de um lado você tem o trabalho ou a preguiça ou o descuidado, e do outro lado você tem o extremo de pessoas que são viciadas no trabalho. Então a palavra de Deus sempre nos traz a um equilíbrio. E quando nós obedecemos à palavra de Deus, nós desfrutamos de fato do shalom, da paz de Deus, do equilíbrio de Deus em nossas vidas. Depois falamos sobre o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Então, se você trabalha, não há necessidade de você se apropriar daquilo que é do outro. Lógico, a gente poderia gastar tempo aqui falando sobre a questão da remuneração adequada. Poderíamos ficar dias aqui discutindo. Não é esse o caso, a gente está pontuando aqui princípios bíblicos. E, por último, nós vimos a relação do trabalho com o 10º mandamento, que fala: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, os servos e servas do teu próximo, o boi, o jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Muito bem. Qual a relação disso com a justiça bíblica? A justiça bíblica diz respeito, de uma maneira geral, a fazer aquilo que é certo diante de Deus e diante das outras pessoas. Então, defendermos, recuperarmos a ideia bíblica sobre o trabalho e trabalharmos de uma maneira ética é uma forma de promovermos justiça bíblica. Então, para o cristão, ele deveria entender que, ao trabalhar de uma maneira ética, ele está, sim, promovendo a justiça bíblica nesse mundo. E ele deveria olhar o trabalho como a melhor forma das outras pessoas também glorificarem a Deus e obterem o sustento para as suas vidas. Perguntas, gente? Tudo bem até aqui? Ok. Oi, pode falar. A divisão social, né? Porque se fala para você não cobiçar o jumento, é sinal que sempre existiu pessoas mais abastadas, pessoas mais humildes. Uma coisa como é que se diz? Essa diferença, né? Sempre existiu biblicamente, né? Sim. Quando nós vemos a instituição da lei, ela traz a base não só para a sociedade de Israel, mas também serve de base para todas as sociedades organizadas do mundo. Né? De alguma maneira, elas recorrem a os 10 mandamentos, a ética bíblica. Então, quando nós falamos a respeito de pobres e ricos, a Bíblia sempre traz esse retrato de que isso existia.
E Jesus, quando ele tem um debate com os seus discípulos, vocês vão se lembrar daquela passagem onde a mulher pecadora traz um frasco, né, de nardo puro, e ela quebra esse frasco na cabeça de Jesus, e ela começa a chorar e enxuga, limpa os pés de Jesus com os seus próprios cabelos, né? Vocês se lembram que nesse momento teve um dos discípulos que se opôs àquele gesto. Quem era? Por quê? Porque na verdade, a Bíblia deixa bem claro, né? Ele colocava a mão na bolsa. Mas o que foi que ele falou? Não, que absurdo, como pode isso? Que desperdício, derramar esse frasco poderia ser vendido e o dinheiro então poderia ser distribuído entre os pobres. E Jesus fala o seguinte: olha, os pobres sempre estarão aí. Se vocês quiserem ajudar, vocês terão muita oportunidade. Então uma coisa que nós precisamos entender é que essa questão da pobreza e da miséria, ela pertence ao mundo caído, né? A um mundo onde existem de fato injustiças, onde existe exploração, onde existe trabalho infantil, onde existe exploração sexual de crianças, onde existe tráfico de pessoas, onde existe drogas. Sim, é isso aí. Violência, né? Faz parte desse mundo caído. Tá bom? Respondeu? Ok. Continuando então, falamos sobre a defesa da propriedade privada, tá bom? Falamos sobre esses conceitos aqui que são importantes nós entendermos, né? Então o mundo, ele se encontra dividido politicamente entre ditaduras, ou então no caso da Índia, a questão das castas, né? Se você nasce em determinada casta, o seu destino já está traçado. Você não tem condição de ter ascensão social, econômica, porque o sistema de castas não permite isso. Na questão das ditaduras, você sempre tem a riqueza e os bens reservados a um grupo específico de pessoas, né? Geralmente aqueles que ocupam o poder e os seus colaboradores, os seus familiares e tudo mais. Daí falamos um pouquinho sobre os países comunistas, né? Onde a sua ideologia diz que tudo deve pertencer ao Estado e o Estado deve distribuir de forma igualitária e justa entre os seus compatriotas. Também já falamos que, na verdade, essa é uma ideia até bonita, mas que não funciona. Não existe isso, né? O que existe é sempre um grupo que detém todas as riquezas e a grande maioria das pessoas passa, então, a necessidade. Aqui a ideia é que não existe propriedade privada, tá? Tudo pertence ao Estado. O Estado, então, toma o lugar aqui das pessoas e também toma o lugar de Deus, tá? O Estado, então, se torna a pessoa central nesse regime. E a questão da democracia, que nós falamos bastante também, que dentre as opções que nós temos no mundo que jaz no maligno, ainda é a melhor opção. Existem injustiças? Sem dúvida nenhuma. Existe corrupção? Sem dúvida nenhuma. Existem
várias coisas que são erradas, sem dúvida nenhuma. Porém, na democracia ainda existe a liberdade da propriedade privada, liberdade de expressão e liberdade de crença, tá bom? Então, isso é extremamente importante. Então, a gente viu também que a garantia da propriedade privada nos dá a oportunidade de glorificar a Deus através da posse de um bem, uma casa, de um negócio e do dinheiro. Daí você vai perguntar, mas todo mundo glorifica a Deus? Lógico que não, gente, nem na igreja. Não é verdade? Nem na igreja acontece isso. Não é? Nem na igreja as pessoas de fato glorificam a Deus. Mas eu acho que a palavra mais importante aqui é oportunidade. Porque como você vai servir a Deus com um bem, se você não tem um bem, se é do Estado? Não tem como você servir a Deus. Como que você vai contribuir se você não tem, o dinheiro não lhe pertence, a casa não lhe pertence, o carro não lhe pertence? Então, a defesa da propriedade privada, como nós vimos, também encontra respaldo bíblico, né? Nós vimos a questão de Êxodo 20, 15, 17, não furtarás, não cobiçarás, ou seja, é do outro, é do próximo. Vimos também a questão de reis, a história do rei Acabe, que cobiçou uma terra, o proprietário não quis vender, daí a sua esposa Jezabel falou assim, deixa comigo, eu dou um jeito. Foi lá e matou o dono e se apossou da terra. E Deus condena aquele homem por aquela atitude, né? De furtar, de se apropriar, de cobiçar e de até mesmo matar uma pessoa para possuir aquilo que não lhe pertencia. Falamos aqui sobre a questão de honrar a Deus com os nossos bens, contribuir com alegria e a questão da mordomia dos nossos bens. Então, na cosmovisão cristã, em última instância, tudo pertence a Deus. A terra e tudo que nele há. Todo ouro e toda a prata. Nós pertencemos a Deus. Aquilo que nós temos pertence a Deus. Aquilo que nós ganhamos pertence a Deus. Porém, Deus nos dá o privilégio de servirmos, de administrarmos esses bens. Por isso que a defesa da propriedade privada é a que reflete melhor a questão da mordomia bíblica. Perguntas até aqui, gente? Não? Então nós terminamos falando sobre a importância de pagar impostos, tá bom? Então você fala, mas o que tem a ver a propriedade privada com justiça bíblica? Tem a ver aqui, ó. Nosso dever para com o Estado, corrupto ou não, é pagar os impostos. Ainda que parte desses impostos seja desviado, a nossa obrigação é cumprir o nosso dever de cidadãos, na expectativa e na esperança que aqueles recursos que dentro do orçamento do município, do Estado e da União, também cheguem aos mais necessitados. Não é? Eu contei aqui para vocês aquela história que eu fui alguns anos atrás para o sertão do Ceará, e o governo, não lembro qual governo foi, desapropriou uma grande área de terra para construir um açude. Não dava nem para ver o final do açude, de uma ponta para outra, de tão grande que era, justamente para fornecer água para aquela região. E o governo, então, construiu uma vila para aqueles homens e mulheres que
possuíam, trabalhavam naquelas terras, né? E cada um recebeu uma casa, tudo bem, era uma casa padrão, mas o terreno era 12 por 50 metros. Tem gente que trabalha e não tem uma casa dessa, né? Desse tamanho, né? 2 quartos, sala, cozinha, garagem e tudo mais. E além deles receberem essa propriedade, eles também receberam uma terra, proporcional àquilo que eles tinham, uma terra com irrigação. Tá? Daí a gente foi conhecer esse lugar onde as pessoas tinham recebido essa terra, né? Sei lá, de 100 famílias, apenas 10 estavam cultivando nessa terra irrigada. E é tão interessante porque não era só o fato deles terem a terra irrigada. O governo também já tinha o compromisso de comprar aquilo que eles plantassem. Tá? Então, dos 100, apenas 10 estavam cultivando. E o restante? Abandonaram lá. Abandonaram a terra. Alguns arrancaram os canos, gente, da irrigação. Eu vi isso daí, tá? E o líder comunitário mostrou, não, o pessoal roubou o cano para vender, como sucata. Daí a pergunta, por que eles estavam fazendo isso? Porque para eles era melhor viver do auxílio do governo do que trabalhar, ter uma renda maior que os tiraria desses benefícios. Então a maioria preferia o quê? Viver na informalidade para não perder os recursos que eram garantidos por lei, benefícios dados pelo governo. Realidade. Com isso, eu quero deixar bem claro para a gente não cair mais nesse tipo de discussão. A gente não está dizendo aqui que toda pessoa pobre é preguiçosa. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que existem sim pessoas que preferem viver de auxílio. São todos? Não. Se nós dissermos e acreditarmos nesse absurdo de que todo pobre é preguiçoso, a gente também teria que abraçar a ideia de que todo rico é um explorador, ganancioso. É verdade isso? Lógico que não. Então a gente não precisa ficar flutuando entre esses dois extremos, tá? Existem pessoas que não têm oportunidades de trabalho, que são mal remuneradas, mas também existem aqueles que não querem trabalhar. E desse lado você tem os ricos que são honestos, que sim, são extremamente generosos, mas também você encontra nessa parcela aqui de pessoas que sim, enriqueceram de maneira ilícita, explorando os outros, sendo desonestos e tudo mais. Mas não existe esses dois extremos, tá bom? Existem, nesses dois grupos aí, vários outros grupos que nós poderíamos falar. Lembrei de outra coisa, conheci um líder comunitário da igreja Católica, filiado a um partido. Nem vou falar qual que é, mas ele andava com a camiseta do partido lá, né? E o mais engraçado é que ele falou assim, olha, eu sou pago para ensinar gratuitamente os agricultores a plantar de uma maneira mais inteligente. O governo dá o treinamento e as sementes. E ele falou assim, agora perguntou, pastor, quanto você acha que vem? Nesse último ano ele tinha falado, vieram 7. Desses 7, quantos que realmente pegaram a semente? Uns 3. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que existem essas realidades. Tem um vídeo que eu quero sugerir para vocês assistirem quando puderem. Eu acho que é uns 20 minutos, tá bom?
é do pastor batista Iago Martins. Tá? Com isso quer dizer assim, não é que eu recomendo tudo que ele fala, tá bom? O pouco que eu conheço, algumas coisas eu gosto, outras coisas não. Mas o Iago Martins é um pastor jovem, também muito influente na internet, né? E ele escreveu um livro cujo título é Máfia dos Mendigos. Ele passou um ano na rua, gente. Tá? Ele se disfarçou de mendigo, viveu entre os moradores de rua, e como fruto dessa experiência, então, ele escreveu um livro. E é chocante o que ele fala naquele livro. E nesse vídeo ele faz um resumo, né? Então, a primeira coisa que ele fala é assim, que ninguém passa fome na rua, morando na rua. Choca, não é? Ele fala assim, segurança alimentar, dieta balanceada é outra coisa. Mas ele diz, ninguém passa fome na rua. Outra coisa que ele vai dizer, por que as pessoas estão morando na rua? Existem várias razões. Então ele diz que existem pessoas que foram vítimas de algumas circunstâncias, outras pessoas foram morar nas ruas porque cometeram crimes, problemas. Então ele vai dizer assim, não dá para colocar todo mundo num saco só e dizer, morador de rua é isso, isso, isso. Outra coisa que ele defende nesse livro é essa ideia de que muitas vezes nós queremos trabalhar só na base do alívio. Mas nós não queremos realmente nos envolver com essas pessoas e ajudá-las de forma que eles possam mudar a sua história. Então ele não critica a questão do alívio, né? Ele falou assim, gente, tem muita gente distribuindo comida, muitas igrejas, né? Muito cachorro-quente, muita marmita, né? Muito sopão e tudo mais. Mas o problema é que o trabalho só acaba nesse nível, impessoal. Vou lá, eu entrego, fiz a minha parte. Pronto, agora eu posso dormir com a minha consciência tranquila. E ele desafia então as pessoas a pensarem de uma outra maneira. Outra coisa que choca é que ele fala o seguinte, que muitos dos que moram na rua poderiam não estar na rua. Assistam lá, tá? Máfia dos Mendigos, canal do Iago com Y, tá? Martins. Alguém já assistiu esse vídeo? Ou já leu? Máfia dos Mendigos? Leiam, é interessante. É um soco, tá? É um soco no estômago, faz a gente pensar, a gente refletir, tá bom? Perguntas? Então nós vamos continuar então. Olha lá, falamos então da importância do trabalho, da defesa da propriedade privada. Por isso, cuidado com quem você para quem você vai dar o seu voto, tá bom? Né? Veja quais são as ideias, quais são as ideologias, veja quais são as propostas, né? Aquela propaganda eleitoral não serve para nada, né, gente? Às vezes não deixam nem terminar o nome dele, né? Já cortam ele assim, né? Pela defesa dos animais, acabou. Não, veja, conheça, pesquise, avalie também o partido do qual o candidato pertence. Quais são as pautas maiores desse partido? Não é porque às vezes a gente conhece um vizinho, um amigo, fala, não, mas eu conheço fulano, eu vou votar nele, daí você nem sabe que partido, o que o partido defende, como o partido tem votado, né? Então é importante a gente sair um pouquinho da nossa zona de conforto e ir um pouquinho mais além, né? Então temos aí eleições presidenciais para governador, senador, deputado estadual e federal. Veja as alianças que essa pessoa faz,
né? Veja se não existe incoerência. Vixe, é difícil, né? É uma tarefa, tem muito, vamos orar muito, é isso aí. Bom, tá bom. Vamos lá, vamos deixar lá. Olá, vamos então passar para o próximo tópico aqui, que é justamente o cuidado da família e dos irmãos, tá bom? Isso faz parte da justiça bíblica, vamos ver. Olha lá, devemos cuidar das necessidades dos nossos familiares. Vamos ver se isso é bíblico? 1 Timóteo, capítulo 5, de 3 a 16. Mas a gente vai ler só 2 versículos. Vamos ler aqui, ó. 3, na verdade. Vamos ler o versículo 3 e 4 e o versículo 8. Olha só o que a palavra diz. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que esses aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Isso é uma sugestão ou é um mandamento? Mandamento, né? Não é não é um conselho, né? Então aqui, ó, trate adequadamente as viúvas que realmente são necessitadas. Por quê? Porque tem viúvas que necessariamente não têm necessidades, tá bom? E olha só, se a viúva tem filhos ou netos, quem é que tem a responsabilidade de cuidar dessas viúvas? Os filhos e os netos, né? Para que eles aprendam a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A gente está vivendo num mundo tão louco, onde as pessoas gostam de fazer muita caridade e ajudar pessoas desconhecidas, mas não são capazes de ajudar o próprio avô e a própria avó, que muitas vezes está passando dificuldade. Pessoas que fazem grandes trabalhos sociais na igreja, que falam a quatro ventos, são as pessoas que gostam de tirar fotinho, né, gente? Um absurdo, né? O camarada vai lá na Praça da Sé e faz assim, tic, né? Porque ele quer mostrar o quê? A sua religiosidade. Ele quer demonstrar que ele, na segunda-feira, às 3 horas da manhã, ao invés de estar dormindo, está lá entregando o pão para o carente. Daí quando você vai para a igreja, você descobre lá que esse filho não visita o pai, a mãe, que não sabe se o pai e a mãe estão precisando de alguma coisa. Às vezes esse pai e a mãe estão sendo ajudados pelos amigos, pelos irmãos da igreja, e o próprio filho lá está alienado. Ele está salvando o mundo, né? Mas esquecendo dos da sua casa. Tem alguma coisa fora do lugar, não é? Mas é muito real isso, tá, gente? Então veja, que uma vez que nós trabalhamos, uma vez que nós defendemos essa ideia da propriedade privada, que nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, Deus então pede que, dentre aquilo que Ele nos dá, nós também sejamos capazes de cuidar das necessidades dos nossos familiares. Vi uma vez, acho que um desenho, uma caricatura, né? Era assim, uma senhora e um filho puxando, quando criança, né? Puxando a mãe para um lado e puxando a mãe para o outro, né? Daí dizia assim, na infância, e eles dizendo, a mãe é minha, eles brigando, né? Daí outra foto era a mãe já idosa, e ao invés dos filhos puxando, é empurrando. A mãe é sua. Né? Então parece que assim, na infância, todo mundo quer a mãe, na velhice, toma que a mãe é sua. Temos que olhar para aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E também devemos olhar outro aspecto aqui, ó, Gálatas 6, 9 a 10. Vamos ver aqui?
Gálatas 6, 9 a 10. A palavra fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Correto? Mas olha só o finalzinho. Especialmente aos da família da fé. Ou seja, antes de nós querermos praticar a justiça nesse mundo que é um mundo em caos, olhe primeiro para o seu quintal. Olhe primeiro para a sua casa. Se todos nós cuidássemos dos nossos, isso já diminuiria em muito os problemas que nós temos. Então, primeiro devemos olhar para o nosso quintal, para a nossa casa. E depois também nós devemos olhar para os membros da família da fé, porque é isso que Paulo diz, que nós devemos, tendo oportunidade, façamos o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo no meio da igreja é a capacidade das pessoas ajudarem os outros sem fazer alarde. E é assim que deveria ser, porque é assim que Jesus disse que nós deveríamos ajudar. Já vi pessoas, e sei de pessoas aqui dessa igreja que já ajudaram outras pessoas a construir casas, a comprar bens. Já vi em outras igrejas pessoas que doaram carros para aqueles que não tinham, né? Eu já vi isso acontecer na minha frente. Final do ano, um irmão chega e diz assim: tem um presente para você. Entregou um envelope, o documento do carro. Já todo acertado, com o nome daquela pessoa. Então veja que se nós podemos fazer o bem e temos a oportunidade, devemos fazê-lo, mas especialmente ou primeiramente aos da família da fé. Eu vou contar só essa historinha aqui, depois a gente vai para o café, né? Eu fui, uns anos atrás, para a Igreja Batista de Bom Sucesso no Rio. Bom Sucesso, gente, fica do lado daquela linha A, não sei se é a vermelha, a amarela, é aquela de entrada no Rio de Janeiro, tá? Gente, perigoso, tá? E a igreja, ela ficava primeiro no morro de Bom Sucesso. Quando a gente queria subir o morro, primeiro você tinha que acender a luz do seu carro interna e abaixar o vidro. Porque tem segurança o morro, né? Eles querem ver quem que está entrando e tudo mais. E eu vi vários jovens, adolescentes com um fuzil na mão, gente, né? Por causa do tráfico e tudo mais. Coisa mais interessante ainda foi ver esses jovens e adolescentes pedindo para a gente orar por eles. Por quê? Muitos deles foram criados dentro da igreja. O que eu mais ouvi assim, olha, quando eu era criança eu ia na EBF da Assembleia de Deus. Minha mãe ora até hoje para eu voltar para a igreja. Você pode orar por mim? Daí é bem estranho, né? Porque o fuzil está aqui, você está de frente para a pessoa e ele pedindo oração por você. Muito bem. Então a igreja começou a fazer esse trabalho no morro. A igreja foi ficando cercada sem espaço. Eles precisavam de um novo espaço. Não mais no morro, porque não tinha mais. E daí então a igreja lançou o desafio de comprar uma propriedade no pé do morro. E daí conversando com aquelas pessoas da igreja, gente, eu fiquei sabendo eu conheci pelo menos 3 pessoas que foram capazes de vender as suas casas, doarem o dinheiro da venda das casas para a igreja, e eles passaram a viver de
aluguel. Não estou dizendo que isso é normativo, que todo mundo deve fazer isso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é assim, existem pessoas que são impactadas de tal forma que não se apegam aos seus bens materiais. Eu vi 3 famílias fazendo isso, né? Daí você fala, mas é fácil, né? Eles só moravam em barraco. Quando você tem só um barraco para morar, eles deram tudo o que eles tinham. Tá bom? Vamos lá para o café, a gente volta daqui a pouquinho. Sobre esses 2 tópicos aqui, a importância de cuidarmos da família e dos irmãos. Vocês querem compartilhar alguma coisa, comentar, perguntar, questionar? Não? Tá claro? Tá, né? Então, olha só. Existem, então, algumas prioridades. E prioridade é o que vem em primeiro lugar, de importância. Então, nós temos aí a questão da família e depois nós temos também a questão dos membros da família da fé. Então, um cristão, e esse texto de Timóteo, 1 Timóteo 5, se você ler os outros versículos, você vai ver que Paulo trata esse assunto com muita seriedade e severidade, né? Porque ele diz assim, que alguém que negligencia a sua família é pior que um descrente. Negou a fé. Ou seja, diz uma coisa, faz outra, né? Fala sobre a importância de ajudar os necessitados, mas na verdade vive uma mentira, porque nega a ajuda para aqueles que são mais próximos. E ele diz assim, então é pior que o descrente. Um filho que volta as costas para os seus pais, pai, mãe, avô, avó, e se diz cristão, deveria ter vergonha disso. Então, estamos trazendo as coisas para o nosso quintal aqui. Num segundo momento, nós precisamos fazer o bem a todos, mas principalmente, especialmente, aos membros da família da fé. Tá bom? Então, aqui nós estamos estabelecendo prioridades. Eu acho que quando nós pensamos na família, né, e voltamos a pensar no conceito de família do Novo Testamento, né, ela é um pouco mais expandida do que nós entendemos hoje como família, né? Então, família hoje é pai, mãe, filho, filha, ali. Avô, avó, talvez alguns considerem tios, tia, cunhado não, né? Não, cunhado também. Então, cunhado também é da família. Sogro, sogra, né? Família, tá? Mas veja como as coisas não são tão simples assim, né? Devemos ajudar um familiar que não trabalha, que não quer trabalhar, que fica gastando dinheiro com, sei lá, jogo, bebida, mulheres. Estão vendo como as coisas não são tão simples assim? Às vezes esse gesto de ajudar não é uma ajuda, acaba sendo até um empurrão para a pessoa se afundar mais. Então, nós temos que ter muita sabedoria, né? O que a gente não pode... Não vou ajudar. Opa! E existem outras formas de ajudar e de fazer o bem, que necessariamente não se resume a dar o dinheiro, né? Às vezes dá um emprego, às vezes
pagar, custear um curso profissionalizante, né? Agora, é lógico que existem, às vezes, algumas necessidades que são imediatas, né? Então, a pessoa não tem mais o que comer, e daí você simplesmente não ajuda. Então, são coisas que a gente precisa entender que não são tão simples assim, da gente tentar colocar tudo numa caixinha só e dizer é assim, assim, assim. Não. Existem essas variáveis aí. Em relação aos membros da igreja, a mesma coisa, né? Mas como eu disse para vocês, existem muitas pessoas, eu creio, que foram ajudadas aqui por irmãos na fé, e existem muitas pessoas que ajudam outros, né, da família da fé, né? Às vezes até ajudando nesse aspecto, né, de custear a universidade, cursos, né? Então, são formas que nós temos de ajudar os nossos familiares e os membros da família da fé. E lembrar sempre dessa questão do cuidado, né, das necessidades dos familiares. Porque tem filhos que têm muito dinheiro que fazem o seguinte: vou pagar um lar para o meu pai e para a minha mãe. O que tem de melhor. É um resort. Né? Tá, tudo bem. A necessidade física, ela foi suprida, mas existem outras necessidades, né? Emocionais, né? Espirituais. Então, não basta simplesmente o filho chegar e falar assim: vou pagar um melhor resort para idosos que o dinheiro pode oferecer. E você não aparece lá, simplesmente joga lá, né? Se esquece, não tem tempo para visitar, não tem tempo para orar junto. Então, seria também um desequilíbrio aí nesse aspecto do cuidado, tá bom? Com os nossos familiares. Diga. Se eu não dou exemplo cuidando bem dos meus pais, dos meus avós, eu também estou passando para os meus filhos um padrão de comportamento, né? Por que eu vou cuidar do meu pai e da minha mãe? Ele também não cuidou dos pais dele, então eu acho que o nosso exemplo também fala muito para os nossos filhos. É, né? verdade. O legado, né? A questão do legado. Mas isso não é uma garantia, né? Porque a gente pode dar o exemplo dos nossos filhos, né? Da mesma forma que tem pessoas que não tiveram exemplo dentro de casa e vivem de uma maneira diferente, né? Às vezes o pai bebia, batia na mãe, nos filhos, o pai traía a mãe, e o filho, mesmo assim, ele pode agir de uma maneira diferente, retribuindo o mal com O bem. bem, né? Ok. O que eu ia falar é que a gente tem que ter coerência o que a palavra do Senhor nos pede, né? E a gente fazer e olhando para Jesus, porque a gente, como você falou, a gente não tem ideia de como a gente vai ser cuidada pelos nossos filhos, vamos dizer. Sim. Mas enquanto a gente é responsável pelas nossas atitudes, a gente fazer o que agrada o Senhor e ponto. Isso aí. Eu acho que para o cristão não é uma sugestão, né? É um mandamento. Agora é lógico, cuidar da melhor maneira possível, né? Possível. É isso aí. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Então vamos lá. Falamos então sobre o cuidado da família e dos membros da família da fé. E agora vamos falar sobre o trabalho e a generosidade. Por que nós trabalhamos, né? Nós trabalhamos para ter o nosso sustento, mas a Bíblia diz que não é só para isso. Diz que é para
também ajudar quem estiver em necessidade. Vamos ler aqui o texto? Efésios 4, 28. Gente, esse negócio de seguir Jesus é difícil, tá? Seguir mais ou menos é fácil. Dizer que segue e não segue também. Mas seguir mesmo Jesus é difícil, não é fácil. Devemos trabalhar para ter o nosso tempo também para ajudar quem estiver em necessidade. Olha só o que o texto fala. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha só, Paulo não está falando aqui que a pessoa deve trabalhar simplesmente para fazer algo útil com as suas mãos. A pessoa não deve trabalhar simplesmente para acumular riqueza. Lembre-se, Deus não tem nada contra os ricos. Deus tem sim algo contra aqueles que amam o dinheiro, que são gananciosos, que fazem do dinheiro o seu Deus e que confiam na riqueza e por isso são avarentos, tá? Mas Deus, tanto é que quando a gente olha para os evangelhos e para o Novo Testamento, nós vemos que o evangelho alcança pessoas que são pobres, né? Pessoas que são simples. O evangelho alcança mulheres, alcança gentios, alcança escravos, alcança crianças e também alcança os ricos. Então, quando nós olhamos aqui para Efésios, nós vemos um outro objetivo, né? Que nós temos com o nosso trabalho. Não é simplesmente o acumular, não é simplesmente o de ter o suficiente para suprir as nossas necessidades, mas ter também o que repartir com quem estiver em necessidade. Dura a palavra, dura a palavra, mas a gente tem que lembrar de toda a cosmovisão. Qual é a cosmovisão? O seu dinheiro é seu? O seu carro é seu? Os seus filhos são seus? Não, tudo pertence a Deus. Mas Deus é tão bonzinho, né, que Ele nos convida a repartir. E essa é a grande distinção, né, entre o cristianismo e o marxismo. E, gente, não dá para combinar as duas coisas, tá? Tem jeito. São ideias totalmente contrárias, opostas, né? O marxismo vai dizer assim, não, o Estado no lugar de Deus. Tudo é do Estado. Você não tem escolha. O cristianismo é assim, tudo é de Deus. Deus coloca nas suas mãos. E Ele nos convida a vivermos de tal forma onde nós podemos suprir as necessidades das outras pessoas. Totalmente distinto, tá? Totalmente diferente. Isso vai nos... Alguém quer falar alguma coisa sobre esse tema? Não é algo imposto, é um convite para vivermos assim. Vamos pensar aqui sobre o último tema, que é o investimento sábio, né? Nós podemos contribuir, doar, apoiar projetos sociais, sem dúvida nenhuma, mas com critério. Tem muita gente pedindo dinheiro, tem muitas necessidades.
E, gente, a gente tem que ser bem sincero, a gente tem condição de atender todo mundo que liga para você? Para todo mundo que pede para você? Nós não temos condição, né? Toda semana, mudando um pouco da questão do projeto social, mas no caso de missões, toda semana eu recebo um pedido de algum missionário de alguma necessidade. Gente que você nem conhece, fica sabendo tal. A gente gostaria de ajudar todos, sem dúvida nenhuma, mas não tem como ajudar todos. Porque no nosso caso os recursos são, e no caso de todas as pessoas, os recursos são limitados, né? Tem um limite aí. Então eu quero sugerir aqui alguns critérios para que você, se você se você já passou daquela fase, né? Família, os da família da fé, os que têm necessidade. Então, nesse último você tem um desdobramento, projetos. Então pensa o seguinte, priorize aqueles projetos que visam discipulado. Quer dizer, sim, eu estou dizendo, já que você não tem dinheiro para ajudar todo mundo, invista em um projeto que vai promover o discipulado, que pregue o evangelho. Por quê? Porque as pessoas não necessitam apenas de pão, elas necessitam do pão do céu. O pão aqui pode fazer a pessoa viver até 90 anos, mas vida eterna só em Jesus. O que é mais importante? O pão físico ou o espiritual? Sem dúvida nenhuma, é o espiritual. Se bem que as pessoas também precisam do pão físico. Então, esse seria um critério. Outro critério, capacitação, projetos que investem na capacitação do indivíduo, né? Evite aqueles projetos que se limitam apenas ao assistencialismo. Tá? Aqueles projetos que querem dizer assim, que querem chegar no final do mês e divulgar números, né? Distribuímos 10 mil cestas, servimos tantas refeições. Tem o seu lugar? De novo, a gente não precisa ficar nessa polarização, né? Não podemos trabalhar em nenhum tipo de alívio para as pessoas. Lógico que nós precisamos, às vezes, aliviar de imediato a necessidade das pessoas, né? Mas como a gente está falando de um investimento a médio, longo prazo, invista naqueles que promovem a capacitação, né? Capacitação educacional, capacitação profissional e outros projetos que vão investir, né, na questão da educação, valores como família, tá bom? Esportes que têm o seu lugar, sim, importante, porque através do esporte você aprende a questão da disciplina, do respeito, da colaboração, tem o seu lugar. Não é um projeto que você vai investir para o menino se tornar um jogador de futebol famoso, não, mas ali ele vai aprender a obedecer à autoridade, a cooperar, a respeitar os pais, e projetos que, de fato, defendam valores cristãos. Muito cuidado com isso, porque tem muita ONG que se chama cristã, mas que defende valores não cristãos, tá? Cuidado. Então, é muito fácil a gente dar o dinheiro ou pagar o carnezinho mensal. O difícil é ir lá, conhecer a instalação, ver quem está trabalhando, que resultado tem. E, gente, tem muito picareta aí. Muito picareta. Esse pessoal está rindo aí, achando que ninguém está percebendo. Deus está vendo tudo, tá? Está vendo quando a pessoa vai lá, tira uma foto, de um monte de criança lá junto, né? E a pessoa diz, quem gosta de sorvete? Eu! E ele tira a foto lá e manda para os Estados Unidos, para outro lugar, dizendo assim, olha quantas pessoas aceitaram Jesus. Os meninos estavam levantando a mão porque gostam de sorvete. E o picareta está dizendo que lá, ó, quantas pessoas, né? Pessoas que no dia que vão fazer uma viagem para captar recurso, vai no trabalho lá, tira a foto, abre a Bíblia, só para sair na foto. Tem muito. Infelizmente, o senhor vê. Tem aqui em Atibaia. Tem aqui em Atibaia gente que faz essas coisas. Critério
Então, não é porque você está doando que você não tem nenhuma responsabilidade. Não, você tem. Você vai contribuir para o camarada ficar trocando de carro todo ano e tirar foto das crianças e ele jogar uma bola lá e se virem aí, criançada. Não. Critério. Existem, por outro lado, muitos projetos sociais sérios. Existem projetos que têm se dedicado não só ao assistencialismo, mas principalmente à pregação do Evangelho. Por quê? Gente, o Evangelho é a solução para as pessoas. É o Evangelho que vai fazer a pessoa entender a importância do trabalho, a importância de ser um cidadão de bem, a importância dele se submeter a Deus, de considerar Deus em todas as suas decisões, de avaliar a maneira como ele deve tratar a esposa, o esposo, o porquê ele não deve andar com tais companhias, porquê ele não deve ter tais atitudes, porquê ele tem que ser uma pessoa diligente. É só o Evangelho que transforma. Então, se você for fazer um investimento, avalie alguns critérios, né? Conversei um tempo atrás com o Dr. Valmir, e ele falou uma coisa para mim que é muito triste, né? Ele falou assim, que a maior parte dos hospitais psiquiátricos são mantidos por grupos espíritas, onde a pessoa que vai para essa instituição já precisa de muita ajuda, né? E ao invés de melhorar, piora. Ele contou algumas coisas que acontecem nesses lugares, que é de ficar arrepiado. Onde é que estão os crentes? Né? Daí ele falou que os crentes não gostam de trabalhar com... porque dá muito trabalho, né? Quero sugerir mais uma leitura e a gente vai encerrar por aqui. O Crescimento do Cristianismo. Um livrinho fino. Leitura obrigatória, tá? Acho que é a História do Crescimento do Cristianismo. O autor é Rodney Stark. Acho que é o Crescimento do Cristianismo ou a História do Crescimento do Cristianismo. E esse sociólogo, tá? Ele pesquisa o porquê a religião cristã, a igreja cristã, cresceu tanto de um grupo de 12 homens simples na Galileia para o resto do mundo, o impacto que o cristianismo teve, né? Nas nações, no Império Romano, na sociedade, nas leis, na relação, em tudo. E ele vai chegar à conclusão de que o cristianismo cresceu justamente por causa do amor. E ele vai narrando fatos e situações e episódios históricos, né? Onde ele vê que aqueles cristãos, eles de fato viviam o que pregavam. Então, quando existia uma epidemia, aqueles que eram nobres simplesmente saíam das cidades e iam para o campo, porque conseguiam fazer a sua mudança. Ficavam nas cidades as pessoas comuns, sem muitos recursos. As pessoas começavam a morrer. Quem eram aqueles que se disponham a cuidar dos doentes, que não tinham medo da morte? Os cristãos. A pessoa ficava doente, quem é que estava do lado dessa pessoa? Um crente. Quem é que estava cuidando porque não temia a morte? O crente. Imagine o impacto disso na vida das pessoas. E ele então vai dizendo que o cristianismo ele foi crescendo porque o cristianismo sempre pregava e vivia o amor. Quando nós olhamos
para as grandes instituições de ensino no mundo, muitas delas começaram porque crentes e igrejas se dispuseram a fundar universidades. Aqui em São Paulo nós temos um bom exemplo, né? A Universidade Mackenzie. Qual é o fundamento? Qual é a sua origem? Quando você vai para as cidades, você sempre vai encontrar uma santa casa. Hospitais evangélicos, hospitais protestantes. A igreja sempre investiu em educação, saúde, ajuda para os mais necessitados. Por isso o cristianismo cresceu. Parece que a gente perdeu um pouco isso daí, né? Então a gente nem se preocupa em cuidar dos doentes psiquiátricos. Talvez seja a hora da gente resgatar algumas coisas. Não assistencialismo, que isso tem de monte. Mas, de fato, oferecer aquilo que pode mudar a vida das pessoas, que é o Evangelho. Tá bom, gente? Diga, Zé. Rodney Stark. Em função disso que foi dito aí, Diga. então é o seguinte, comunismo, marxismo, essa confusão toda aí, é o seguinte, cristão tem que estar fora, né, cara? Ou alguma coisa está errada, né? Vou voltar para a minha fala no início, né, Zé? Na primeira aula que a gente deu. Existe, às vezes, ignorância da nossa parte, por isso que a gente precisa conhecer mais. Existe ingenuidade de alguns, e existe, de fato, aqueles que são mal intencionados, né? Eu creio que a maior parte dos cristãos, talvez porque a gente só aprendeu a ver um lado da moeda, né? O separar do mundo, né? E se a gente tivesse oportunidade aqui, é pena que nosso calendário não permite, mas seria um bom tema que a gente tratar sobre o cristão e a política, né? Geralmente a gente fala, não, o cristão não tem nada a ver com a política. Opa, primeiro que a gente não entende o que é política de fato. E a gente não entende o que Deus requer do cristão em relação à política, né? Então, assim, existem aqueles que não têm conhecimento, os que são ingênuos, mas você tem também os mal intencionados, né? Vocês sabem que existe um trabalho, existem vários trabalhos nas universidades, né? Trabalhos cristãos e tudo mais, e lógico, cada universidade, cada grupo tem as suas características próprias, né? Mas a minha filha tem participado, ou participou no início de um grupo desses cristãos lá, né? E é a mesma organização, mas em cada faculdade é um grupo distinto, né? Daí a minha surpresa foi que ela mostrou para mim um post de um grupo da faculdade de arquitetura, ó, arquitetura ainda, né? E esse grupo de cristãos fez lá um post lá, né? Bem-vindes. Eu falei, mas calma aí, tem alguma coisa estranha aí, né? Grupo da ABU fazendo um negócio. Daí depende de quem está lá, né? Depende de quem está lá. Então acho que tem os desinformados, os ingênuos e existem também os mal intencionados. Não creio que a maioria esteja nesse grupo, mas existem também, tá bom? Mais alguma coisa, gente? Vocês querem falar, compartilhar? Não? Então vamos orar. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado porque seguir a Jesus, de fato, é fascinante, mas não pode ser feito através das nossas próprias forças. Só quando o Espírito Santo de Deus age, transformando a nossa vida e o nosso coração, é que nós também somos convertidos às outras pessoas.
queremos aplicar a Tua palavra e por isso, ó Deus, nos faz bons mordomos daquilo que o Senhor tem depositado em nossas mãos. Que o Senhor seja glorificado através das nossas finanças, através do nosso amor ao próximo, através do cuidado da família, dos membros da família da fé e dos necessitados. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom domingo, gente. Deus os abençoe. Semana que vem, última aula, tá bom? Desse modo.